Testamento, tá? Para te dar uma colher de chá aí. Novo Testamento, 1 Tessalonicenses. Eu sei que para alguns esse é um palavrão, né? Mas 1 Tessalonicenses fica lá no Novo Testamento, quase lá no finalzinho. Nós vamos ler o capítulo 1, verso 1 a 3, e depois o foco da pregação, que é o capítulo 4, verso 9 a 12. Duas coisas para que os irmãos entendam a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A primeira delas é que lá na congregação eu tenho pregado nessa carta aos 1 Tessalonicenses, começando desde o capítulo 1, verso 1, e a gente vem vindo. Hoje de manhã terminamos o capítulo 4, semana que vem começamos o capítulo 5, foram com a de hoje 13 pregações já, e dentre os vários temas que a carta aborda e que a gente tem pregado lá, 15 dias atrás eu preguei essa mensagem que eu vou pregar, esses versos que eu vou pregar hoje, e até falei com o pastor Jefferson, né, no mesmo dia que a gente conversou sobre a congregação, eu falei com ele, pela primeira vez eu vou te pedir para pregar na central, porque eu creio que uma das pregações, e aí nós conversamos na segunda, foi a do domingo anterior, eu acredito que essa pregação que eu preguei ontem, eu acredito que Deus, o Espírito, deu uma direção para a nossa denominação e não apenas para a nossa igreja local. Então eu falei, Pedro, pela primeira vez, me deixa pregar na central qualquer dia desses aí, porque eu vou pregar esses versos que eu vou pregar com vocês hoje. Então, esse é o Espírito, o motivo de eu estar pregando aqui hoje. Pedi ao pastor Jefferson, ele autorizou, falou que poderia. Então, quero pregar para vocês nessa noite, e eu peço e oro para que o Senhor abra o seu coração, para que o seu coração seja uma terra fértil nessa noite. Especialmente, e aí acabou que foi tudo na mesma semana, né? Especialmente nesse novo tempo, de certo sentido, que a gente está começando a passar agora nesse período de transição. Então, eu acredito que é uma palavra do Senhor para nós nesse atual momento. Amém? 1 Tessalonicenses, eu vou ler o capítulo 1, verso 1 a 3, só para nos ajudar, já que vocês não ouviram as outras pregações, né? Só para nos ajudar a compreender o capítulo 4, dos versos 9 a 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 a 3, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês, e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vira a página aí para o capítulo 4, versos 9 a 12. Diz assim, capítulo 4, verso 9 a 12. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Até aí, façamos mais uma oração breve. Senhor, diz a Tua palavra, continue falando aos nossos corações nessa noite especial, essa noite maravilhosa na Tua presença, em que estamos nos entregando a Ti. Que possamos ouvir a Tua palavra agora, que eu oro, Senhor, para que nessa noite o Senhor possa encontrar, e o Senhor possa, através do poder do Teu Espírito, fazer com que haja corações que se tornem terras férteis para receber a Tua palavra como palavra do Senhor, para que essa palavra possa produzir grandes frutos no coração de cada um que aqui está e na vida da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Meus irmãos, os primeiros versos da carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo começa a dizer para a igreja que ele estava lembrando deles em oração. E por que lembrando? Porque Paulo chega na cidade de Tessalônica, prega o evangelho, muitas pessoas se convertem, isso está em Atos capítulo 16 e 17, muitas pessoas se convertem, a igreja é plantada lá. Porém, a perseguição dos judeus começa a ser muito forte, a ponto de os irmãos virarem para Paulo e dizer assim, é melhor você fugir, é melhor você correr daqui, porque como Paulo era o líder, o apóstolo, aquele que pregava, então ele falou, se você sair, de certa forma, eles aliviam aqui
e pelo menos você não morre, porque nós sabemos que, como Paulo era um perseguidor e agora se tornou um pregador do Evangelho, os judeus queriam matar ele, né? Como assim a gente vai deixar um cara que era dos nossos agora virado do time de lá? Então vamos matar ele. Então, por várias vezes em Atos dos Apóstolos, Paulo tem que fugir, porque se os judeus pegassem ele, eles tentavam matar ele. Um dia, eles apedrejaram Paulo a ponto de quem o apedrejou olhar para ele e falar: está morto, podemos ir embora. E com a graça do Senhor ele não morreu, ele permaneceu vivo, teve que se tratar. Então os judeus, eles eram impecáveis, eles eram violentos na perseguição contra aqueles que estavam se convertendo ao Evangelho. Então Paulo não fica muito tempo, alguns acreditam que ele fica apenas 3 meses na cidade de Tessalônica, e ele tem que sair fugido para a cidade de Bereia, e depois ele vai até a cidade de Corinto, e de Corinto ele escreve essa carta para a igreja em Tessalônica. O propósito é porque aquela igreja era uma igreja nova, devia ter mais ou menos 1 ano desde a sua saída que ele escreve essa carta. Portanto, ele escreve a carta para poder encorajar os irmãos, porque a perseguição continuou. Os judeus continuaram perseguindo aqueles que se converteram. Então ele escreve essa carta para encorajar eles a permanecer firme na fé. E também, nós vemos, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo gasta 3 capítulos, é a única carta em que ele faz isso. Ele gasta 3 capítulos elogiando a igreja e rendendo graças a Deus pela forma como aquela igreja, mesmo muito nova, mesmo sofrendo duras perseguições, ela já estava amadurecendo rápido. E ele vai destacar isso. Portanto, ele gasta 3 capítulos para louvar a Deus pela vida da igreja. E nesses primeiros 3 versos do capítulo 1, nós temos o resumo das 3 coisas principais que ele elogia na vida dessa igreja. Paulo diz para eles que dava graças a Deus sem cessar, e ele vai repetir isso muito durante os 3 primeiros capítulos, por causa, em primeiro lugar, da operosidade da fé deles. O que significa isso nessa tradução? Em outras palavras, significa a fé prática que eles tinham. Paulo elogia essa igreja ao dizer que a fé que eles tinham não era uma fé da boca para fora, não era uma fé apenas que diz, eu acredito, que apenas canta músicas. Não, Paulo diz, a fé que vocês têm é uma fé que toma atitudes, é uma fé prática, é uma fé que opera. Não sei se vocês devem lembrar, mas Tiago diz que a fé sem atitudes, a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta, ela não vale de nada. Você apenas dizer que acredita e não mostrar com as suas atitudes, vamos dizer assim, a prática dessa fé, é a mesma coisa de não acreditar. Então Paulo começa elogiando, dizendo que a igreja em Tessalônica, ela tinha uma fé de atitudes. Mesmo sendo uma igreja nova, era uma fé que os irmãos estavam demonstrando ela através de atitudes. A fé em Jesus que eles demonstraram ter estava fazendo com que eles mudassem a sua atitude, as suas obras lá na cidade de Tessalônica. Segunda coisa que ele elogia é a dedicação do amor deles. A dedicação do amor. Algumas traduções vai falar sobre o amor sacrificial, sobre o trabalho do amor. E novamente, assim como a fé deles era uma fé prática, Paulo também diz que o amor deles era um amor prático, era um amor dedicado. Vou falar disso mais daqui a pouco. Em terceiro lugar, Paulo elogia a firmeza da esperança deles. A esperança que eles tinham em Cristo Jesus era uma esperança inabalável. E Paulo vai dizer no capítulo 2, mesmo sendo brutalmente perseguidos, mesmo inclusive pela carta nos dá a entender que alguns que creram no Evangelho já tinham inclusive haviam sido mortos pela perseguição. Ainda assim, eles não abandonaram a fé em Jesus. Portanto, a esperança deles em Cristo era uma esperança firme, inabalável. Volto a dizer, mesmo sendo uma igreja nova e no que diz respeito à vida de igreja, uma igreja de 1 ano é uma igreja ainda bebezinha, né? É uma igreja bebezinha e Paulo elogia essas 3 coisas. Pois bem, vamos para o capítulo 4. Por que eu mencionei esses primeiros versos? Porque o meu foco aqui é a segunda coisa que Paulo elogia neles e o que ele vai falar mais aqui nesses versos do capítulo 4. Paulo elogia o amor dedicado deles. As traduções da Bíblia, elas variam na forma como expressam esse amor aqui. Nessa tradução NAA fala do amor dedicado. Algumas traduções falam do amor fraternal abnegado. Algumas traduções traduzem como os sacrifícios de amor. Outras dizem o trabalho do amor, os atos do amor, o esforço motivado pelo amor. E em outras traduções diz o amor que faz vocês trabalharem. E uma outra tradução ainda diz um amor prestativo.
Você já conhece alguém que você diz assim, fulano é muito prestativo, o que a gente precisa, ele sempre, pelo alcance dele, ele está ali para nos ajudar e para servir. Qual que é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês? É que Paulo, ao elogiar o amor dessa igreja, Paulo fala do amor deles não no sentido que nós hoje usamos, a maioria das vezes, num sentido sentimental. Às vezes a nossa geração hoje trata o amor como sentir borboleta no estômago, não é assim? Eu estou sentindo borboleta no estômago, então eu estou apaixonado. Aí começa a namorar, uma semana depois já está dizendo o quê para o namorado? Eu te amo, I love you. Então a gente trata hoje em dia o amor como um sentimento, como quase um sinônimo de eu gosto de você. Aí, hoje em dia, para usar um exemplo, namora 6 meses, 1 ano e diz todos os dias eu te amo, eu gosto de você, mas 1 ano depois, num primeiro atrito, termina e 1 semana depois já está amando o outro. Não é assim a nossa geração? Então o amor, a gente está acostumando hoje em dia a tratar o amor como um mero sentimento, como a gente confunde amor com paixão, com aquela borboleta que mexe no nosso estômago. A gente trata o amor como um sentimento, como afeição. Às vezes você vai com a cara da pessoa, você acha ela legal e você diz, nossa, como que eu gosto de fulano, como que eu amo fulano. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo, na verdade, não só nessa carta, mas a teologia cristã, a fé cristã não trata o amor como apenas sentimento. É óbvio que o amor, ele tem sentimentos, amém? Sentimentos não é errado, o amor, ele tem sentimentos. Muitas das vezes, o amor, ele começa assim com uma paixão, com um embrulhar do estômago, com a borboleta no estômago, e depois se torna um amor, um casamento duradouro de 10, 20, 30 anos. É normal. O problema é a gente definir o amor como apenas esse sentimento. Porque na teologia cristã, na teologia de Paulo, e nós vamos ver, o próprio Jesus nunca tratou o amor como um mero sentimento, como um mero eu gosto de você. Quando Paulo elogia o amor dessa igreja, Paulo usa uma linguagem prática, uma linguagem de atitude. Ele fala que o amor deles era um amor dedicado, era um amor abnegado. O que é um amor abnegado? É um amor que abre mão. É um amor que abre mão de si mesmo. O amor que Paulo elogia aos Tessalonicenses é um amor que, em outras traduções diz, um amor que faz sacrifícios. Um amor que arregaça as mangas e faz o quê? Trabalha. Quantos de nós aqui associa trabalho com amor? Quantos de nós associa? Quantos de nós diria aqui daquele cônjuge que trabalha de sol a sol e talvez não diz um eu te amo para você, e talvez você poderia em algum momento dizer, mas ele nunca me falou que me ama, eu acho que ele não me ama. Quantos de nós trataria o amor, esse amor que trabalha, esse amor que às vezes pode não usar palavras, mas que ele arregaça a manga e ele trabalha, um amor que faz sacrifícios, um amor que abre mão de si mesmo? Quantos de nós hoje consideramos ou definimos o amor dessa forma? Pois bem, é dessa forma que Paulo, aqui nessa carta, elogia o amor da igreja de Tessalônica. Paulo começa falando de um amor de forma prática, que faz sacrifícios, que abre mão de si mesmo. E esse é um padrão do apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que todos vocês aqui conhecem 1 Coríntios capítulo 13. É o famoso capítulo do quê? Do amor. E olha o que Paulo diz na carta aos Coríntios. Vou ler apenas o capítulo 4 a 7. Paulo definindo o amor cristão. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente. O amor tem um bom comportamento. Ele continua dizendo, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Suportar as coisas e sofrer, nós nunca colocaríamos como a definição de amor se não fosse pela palavra de Deus. O que? Amor é sinônimo de sofrer? Amor, pelo contrário. Se eu começar a sofrer, eu falo, o amor já acabou, né? Se eu começar a ter que suportar algumas coisas, eu falo, o amor acabou, né? Hoje em dia, a maioria, eu vou te falar que
uma das justificativas para o divórcio que mais tem aumentado quando divorciados são perguntados em pesquisa sobre o porquê que eles divorciaram, uma resposta que tem crescido na nossa geração é porque a paixão acabou, a química acabou. E se você for conversar por meia hora com casais assim, ou com pessoas divorciadas, nada mais, nada menos o que eles vão dizer é que eles vão apontar para você que começaram a ter que suportar algumas coisas, começaram a ter até mesmo que sofrer, e não, isso é um absurdo. Amor e sofrimento não combinam, né? Não, sofrimento não é sinônimo de amor. Deixa eu dizer para vocês, o amor cristão é um dos sinônimos de amar, já diria o poeta, é sofrer. Que a gente poderia achar que essa é uma frase apenas de uma música secular, mas olha o apóstolo Paulo dizendo que o amor ele sofre, o amor suporta. É a mesma coisa que ele disse nos Tessalonicenses: o amor faz sacrifícios, o amor abre mão, ele é abnegado, ele abre mão de si mesmo. O amor ele trabalha, o amor é dedicado, o amor ele é abnegado, o amor ele é atitudes. Ele, novamente, para que você não me entenda mal, o amor ele contém sentimentos, mas ele não é apenas sentimentos. Porque a partir do momento em que definimos amor apenas com sentimentos, deixa eu dizer para você, e talvez se você for sincero, você sabe, paixão, afeições e sentimentos é como uma montanha russa. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Se as contas estão em dia, I love you. Se atrasa o boleto do mês, o que acontece? Existe uma terapeuta de casais, familiar, que ela diz que uma das coisas que mais atrai cônjuges para ter um caso extraconjugal, ela diz, e ela não é cristã, ela diz, é o fato de que com o amante você não tem que conversar sobre os boletos do mês. Você não tem que conversar com o amante sobre a conta que tem que pagar na segunda-feira. E é isso uma das coisas que atrai as pessoas para um caso extraconjugal, porque com o amante é só love. Pelo menos assim é a definição da nossa geração de amor. É por isso que chega a casais em dizer que por que eu divorciei? Porque eu me apaixonei por uma outra pessoa. Porque eu agora amo uma outra pessoa. Existe um ex-jogador de futebol que quando foi perguntado sobre o porquê ele tinha se casado pela segunda vez, ele rasga elogios para a primeira esposa. E ele diz, a minha esposa era fenomenal, ela não tinha problemas. O que me fez divorciar é o meu amor pela minha segunda esposa. Então, na cabeça dele, o que justificou o divórcio? É que ele passou a amar uma nova pessoa. Parece que está sendo palestra de casal, mas não é não. É porque é mais fácil da gente entender quando a gente usa esses exemplos de casais. O ponto aqui é, irmãos, é de um mesmo amor. 1 Coríntios não é sobre casamento. A gente pode usar em casamento, tá? Mas não é sobre casamento. 1 Coríntios 13 é sobre o amor cristão, porque o amor cristão não é o amor das músicas sertanejas, não é o amor do mundo. O amor cristão, o amor bíblico, ele é um amor que sofre, ele é um amor que suporta, que passa por sofrimentos, que aguenta a barra. É um amor que senta para conversar sobre o boleto, é um amor que arregaça a manga e diz, vamos trabalhar, vamos resolver. É um amor que abre mão de si mesmo. Quantas pessoas também a gente não vê hoje em dia dizer que não, eu não mudo por causa de ninguém. Uma vez eu ouvi morava num prédio e indo jogar bola com o meu vizinho, ele disse, porque eu falei mesmo com a minha esposa, quando você me conheceu eu já jogava bola. E eu jogo bola todo dia, a menos que eu não esteja machucado. E eu já falei com ela, se um dia você quiser que eu pare de jogar bola, a gente separa. Porque eu não paro de jogar bola nem pela minha esposa. Esse é o conceito de amor, é um amor que não abre mão de si mesmo. Irmãos, o amor cristão é um amor que abre mão, que ele é abnegado, que ele sofre, que ele suporta. É um amor que precisa lidar com as diferenças, com os atritos, e ainda assim ele permanece. Por quê? Porque é um amor prático, porque é um amor que suporta o tranco, porque é um amor que lida com as diferenças, porque é um amor que, se for preciso sofrer, ele sofre. Que se for preciso mudar, irmãos, quem ama muda pelo outro. Quem ama muda sim por amor ao outro. E esse é o amor cristão. É um amor que muda sim pelo outro. Esse tal de amor que eu não mudo pelos outros não é amor. Se você tem esse sentimento, você não ama nem como cristão e muito menos aplicando nas suas relações.
Portanto, o amor bíblico, o amor cristão, o amor da teologia de Paulo, o amor de 1 Coríntios 13, o amor que Paulo elogia dos Tessalonicenses, é um amor que trabalha, que faz sacrifícios, que é abnegado. E Paulo está elogiando essa igreja dizendo que mesmo sendo uma igreja nova, vou repetir isso de novo, mesmo sendo uma igreja nova de apenas 1 ano de nascimento, é uma igreja que Paulo vai dizer que ele tinha motivos para dar graças a Deus sem parar. Por quê? Porque é uma igreja que estava amando. E à medida em que a gente lê a carta, a gente vai ver como que Paulo enfatiza isso. Mas vamos ao verso 9 do capítulo 4. Paulo diz assim no verso 9 do capítulo 4: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva. O que é o amor fraternal? Às vezes a gente, seguindo os gregos, a gente às vezes faz uma separação. O amor romântico, que deve ser o amor entre casal, né? O amor romântico ali, todas as crianças desceram, é o amor das 4 paredes. Ficou tranquilo aqui de falar, não ficou? É o amor romântico, é o amor das 4 paredes. Mas existe também o amor de mãe, né? O amor de mãe, que a gente às vezes diz que não há limites. O amor de mãe, a gente costuma dizer que entre nós seres humanos não tem nenhum amor que se compare ao amor de mãe. Existe o amor do filho para com o pai, existe o amor entre irmãos. O amor fraternal é o amor entre irmãos, que Paulo aqui aplica para os irmãos em Cristo Jesus. O amor fraternal é esse amor que nós devemos ter uns pelos outros na igreja, amém? É o amor que nós devemos ter. O amor fraternal é esse, é o que nós devemos ter entre nós, porque de fato nós somos irmãos de sangue de Jesus. Somos todos irmãos do mesmo sangue. Nós daqui 2 domingos, 3 domingos, né? Nós celebraremos a ceia, que é o momento em que todos bebemos do mesmo cálice, porque celebramos que fomos salvos, resgatados e remidos pelo mesmo sangue. Então sim, nós somos irmãos de sangue, do sangue de Jesus. E esse amor fraternal nós devemos ter uns com os outros. E esse amor não é um amor que apenas o apóstolo Paulo ensinava. Na verdade, a única coisa que ele fazia era repetir o que Jesus ensinou. Talvez você se lembre aí. Eu falei que não era para deixar, gente. Quem estava aqui a última vez? Culpa de vocês, tá vendo? Culpa de vocês. Sabia que ia acontecer, né? Volta aqui. O amor que Paulo está dizendo, irmãos, é o amor que Jesus ensinou. Mateus 22, 39, quando Jesus é perguntado sobre qual era o maior dos mandamentos, Jesus não responde apenas sobre qual era o maior dos mandamentos. Essa foi a pergunta que deram para ele. Jesus aproveita a oportunidade para ensinar também o segundo dos maiores mandamentos. E qual é? Vamos ver se é bom de memória. O primeiro é amar a Deus sobre todas. Ele vai fazer de novo, ó. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o segundo grande mandamento? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus é perguntado sobre o maior mandamento, ele poderia falar só do maior. Mas Jesus fez questão de, junto com revelar o maior, ele também falar do segundo maior. Para mostrar para nós como que para Jesus não é apenas o primeiro que é importante. O segundo também é. E na verdade, na teologia cristã, os dois são inseparáveis. É como você ter um pássaro que tem 2 asas. Quem já viu um passarinho voar com uma asa só? Não existe cristão apenas de uma asa. Ah, eu amo a Deus sobre todas as coisas, é suficiente. Não. Cristão é como um pássaro que para voar é preciso ter 2 asas. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas também o próximo como a ti mesmo. Porque o amor a Deus, ele é o primeiro, mas o amor ao próximo é o segundo. João, na sua carta, vai dizer que aquele que diz amar a Deus e não ama o irmão é um mentiroso e que está enganando a si mesmo. Porque ele diz assim: como que você pode me afirmar que ama a Deus a quem você não vê, se o senhor não está amando aquele que você vê? Se você não está amando o irmão do seu lado, dá uma olhada para o irmão do seu lado aí. Se você não está amando esse irmão que está do seu lado, João diz assim: como que eu posso acreditar que é verdade o fato de que você está amando a Deus? Porque na teologia cristã, no cristianismo, esses 2 mandamentos são inseparáveis. São inseparáveis. Em João capítulo 13, verso 34, Jesus diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos,
se tiverem amor uns pelos outros. João 13 é quando Jesus, na última quinta-feira na terra, Jesus, ele, antes da sua morte, Jesus, ele lava o pé dos discípulos. Quem se lembra dessa passagem? E ele então vira e diz isso para os seus discípulos: eu dou para vocês um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. E por que é um novo? Porque o segundo grande mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Por que o mandamento de Jesus nessa noite, que ele disse aqui, é um novo? Porque ele diz assim, que vocês amem uns aos outros. Ele foca agora nos discípulos, porque amar o próximo, irmão, é geral, é o próximo. E quando perguntaram para Jesus quem é o próximo, ele conta a parábola do samaritano para ensinar para todos aqueles que o questionaram que o próximo é aquele que estiver perto de você precisando de ajuda. Então o mandamento de amar o próximo, ele é amplo, ele é geral, ele é independente de credo. Você ajuda até mesmo aqueles que não creem na mesma fé que você. Amém? Está do seu lado, está próximo, precisa de ajuda, ame ele, ele é o seu próximo. Agora aqui não, nessa noite Jesus dá um novo mandamento. Por que é um novo? Porque ele agora vai focar no amor dos discípulos uns pelos outros, que Paulo chama de amor fraternal. E ele acrescenta um detalhe: vocês vão amar uns aos outros, agora não como vocês amam a si mesmos, mas como eu os amei. Isso muda totalmente. Porque agora o ponto de referência do amor ao próximo, do amor ao meu irmão em Cristo, não é a forma como eu me amo, é a forma como Cristo me ama. Os discípulos não tinham mais que raciocinar: deixa eu ver como que eu me amo, então eu tenho que amar o outro. Não, eles tinham que raciocinar: como Jesus nos amou enquanto esteve nessa terra? Porque é esse amor que eu preciso refletir aos meus irmãos. Então, irmãos, esse amar uns aos outros, esse amor, e olha o detalhe, Jesus ainda acrescenta algo maravilhoso. Jesus diz assim: o amor de vocês uns pelos outros vai ser uma das maiores marcas, se não a maior marca, de que vocês são meus discípulos. E em segundo lugar ele diz: e as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos ao olhar para vocês e verem o amor que vocês têm uns pelos outros. Talvez você já ouviu as pessoas dizerem hoje que um dos motivos que afasta as pessoas hoje da igreja, qual é? Todas as brigas que tem entre nós evangélicos. Não é assim? Eu não, vou nessa igreja, lá o pessoal se devora vivo. É pastor falando mal de pastor, é crente de uma igreja falando mal de outro crente. Entra nas redes sociais para você ver como que é os crentes, como diz Paulo aos Gálatas, se devorando uns aos outros. E esse é um dos motivos de tropeço. E na verdade Jesus diz: se vocês amarem uns aos outros, as pessoas ao olhar isso vão ver que vocês são meus discípulos. Uma das outras acusações que os descrentes, que não creem na mesma fé que nós, dizem, qual é? O que eles jogam na nossa cara? Vocês servem ao Jesus que ensinou a amar o próximo como a ti mesmo. Isso é amar o próximo? Talvez você já não ouviu para você isso, mas eles dizem isso por aí. Esse é o povo do amar ao próximo, do Deus que disse o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, e tem sido o povo que menos tem amado as pessoas. Então, irmãos, porque Jesus disse que as pessoas reconheceriam que vão reconhecer que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Portanto, irmãos, é assim, é impossível ser cristão sem levar a sério esse amor fraternal. E novamente, eu não estou falando sobre você ter bons sentimentos para esse irmão que está do seu lado. Olha para ele novamente. Quais sentimentos ele desperta em você? Eu não estou falando sobre você ter bons sentimentos. Eu não estou falando sobre você ir com a cara dele. Eu não estou falando sobre você dizer que ama ele enquanto vocês estão se dando bem. Porque, deixa eu dizer, amar enquanto a gente está se dando bem é muito fácil. Jesus mesmo disse que até aqueles que não creem fazem isso. Lembra quando ele disse: amar aqueles que te amam, até os pagãos fazem. Até aqueles que não creem fazem. Então, amar quem te ama é muito fácil. Amar com quem você se dá super bem é muito fácil. Eu quero ver amar quando o atrito aparecer. Numa das igrejas que eu congreguei, quando eu comecei a congregar nela, um dos irmãos, eu fiz amizade muito rápido com ele. E a gente assim, se amava, aquele negócio todo. Até que um dia, teve briga de outras duas irmãs. Ele tomou partido de um lado, e quando ele me contou, eu tomei partido da outra. Isso decepcionou ele. Ele desligou o telefone na minha cara.
E aí, quando a gente se encontrou no culto seguinte, que aí ele já veio, a gente foi conversar, eu falei com ele, eu tô feliz, meu irmão. Sabe por quê? Porque a gente agora acabou de estourar o balão ilusório da nossa relação em Cristo, de que a gente até então não tinha discordado em nada. Amém? A gente não tinha discordado em nada. Eu ainda não tinha, na sua percepção, te decepcionado. Mas agora aconteceu pela primeira vez. Então eu tenho certeza que aquela ilusão de que a gente sempre vai combinar, de que a gente sempre vai dar certo, que a gente sempre vai ficar com I love you, foi estourado. Agora a gente pode desenvolver uma relação mais na vida real. Porque a gente sabe que essa foi a primeira e não será a última vez em que a gente discorda, em que a gente toma partidos diferentes. Amar enquanto está tudo dando certo é muito fácil. Amar enquanto a gente não discorda é muito fácil. Amar enquanto eu estou enxergando só as suas qualidades é muito fácil. O amor de verdade, ele aparece quando eu tenho que suportar seus defeitos, quando eu tenho que suportar seus equívocos, quando eu tenho que suportar aquilo que você faz, que você pensa, que na minha cabeça você não deveria pensar e não deveria fazer. Esse é o momento em que o amor é provado. E é nesse momento em que o amor cristão se manifesta. O amor que sofre, o amor que suporta, o amor que abre mão de si mesmo, o amor que é paciente. Pastor, mas eu não suporto, eu não estou conseguindo suportar. Suporte, tenha paciência. Pô, pela segunda vez eu derrubei um copo de água aqui, né? Que absurdo, olha você ver. Um exemplo bobo. Da próxima vez não coloque um copo. Mas são questões simples, irmãos, que nós precisamos entender que é o amor cristão, que é o amor da palavra de Deus, esse amor fraternal. Volta para o texto agora. Paulo diz assim: quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva. Olha, uma das coisas que eu tenho para elogiar em vocês é que no que diz respeito ao amor e o amor fraternal, eu não preciso falar muita coisa. Vocês estão tirando de letra. Vocês estão tirando 10. Tem outras questões, e no capítulo 5 especialmente, ele vai dar umas corrigidas em alguns irmãos. Mas mesmo tendo algumas questões que ele precisava corrigir na igreja, por exemplo, tinha muita gente preguiçosa lá que não trabalhava, queria viver as custas da igreja. Isso é lá no capítulo 5 na segunda carta. Mas Paulo está dizendo, no que diz respeito ao amor que vocês devem ter uns pelos outros, eu não preciso falar muita coisa. Você já falou isso com seu filho ou com alguém? Olha, sobre o assunto tal, eu não preciso falar muito, que você já está tirando de letra. Tem algum professor aqui? Tem algum professor aqui? Não é muito bom quando você tem um aluno que, em determinada matéria, você não precisa ficar rendendo. Normalmente a gente chama esses alunos de CDF, né? Você não precisa explicar muita coisa, eles já pegam rápido. Paulo está dizendo, no que diz respeito ao amor fraternal, esse amor uns pelos outros, que lá no capítulo 1 eu disse, esse amor abnegado, eu não tenho que falar muito com vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não vou nem gastar muito tempo na carta, porque vocês estão tirando nota 10, vocês estão amando, eu não preciso falar muita coisa. E aí ele acrescenta, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Deus tem feito uma grande obra no meio de vocês, e que tem Ele ensinado, sem a gente precisar falar muita coisa, Deus tem ensinado vocês a amar uns aos outros, com esse amor fraternal, abnegado, que faz sacrifício, que trabalha. Por isso que eu não preciso falar muita coisa. Irmãos, para a gente entender o peso do que Paulo está falando com essa igreja, basta a gente lembrar da outra igreja que era vizinha de Tessalônica, a igreja de Corinto. Quem conhece a carta aos Coríntios sabe que talvez no Novo Testamento era a igreja mais problemática. Talvez a mais problemática. Paulo tem que escrever uma carta, e a dos Tessalonicenses tem 5 capítulos na primeira carta e 3 na segunda carta. A dos Coríntios, só na primeira carta, tem 16 capítulos. Só para terem uma noção do tanto de B.O. que tinha na igreja aos Coríntios. E sabe qual era um dos principais problemas da igreja de Corinto? Paulo começa o capítulo 1 elogiando Corinto. E qual que é o motivo que ele tinha para elogiar Corinto? Deus tem dado para vocês todos os dons espirituais. Paulo diz, não falta nenhum dom espiritual para vocês. Vocês têm noção do que é isso, irmãos? Se virar para uma igreja e falar, eu vejo a operação
Deus usando pessoas em todos os dons, de línguas, de interpretação de línguas, de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Vocês conhecem talvez o capítulo 12, que ele vai falar dos dons. Vocês são uma igreja rica nos dons. Mas aí chega no capítulo 13. E o que ele vai fazer no capítulo 13? Ele não está falando sobre casamento. Paulo está virando para uma igreja no capítulo 13 dizendo assim: mas tem uma coisa que vocês estão pecando. E ele gasta o capítulo 13 inteiro para falar isso. Vocês não estão amando uns aos outros. E o tom de Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, é Paulo dizendo para a igreja o seguinte: olha, não adianta ter todos os dons espirituais. Tinha excelentes pregadores na igreja de Corinto. Lá nos primeiros capítulos Paulo vai tratar disso. Então era uma igreja que tinha dons espirituais, que tinha excelentes pregadores. Mas Paulo chega no capítulo 13 e diz assim para eles: mas de nada adianta ter todos os dons, se vocês não amarem uns aos outros. Verso 2 e 3 do capítulo 13, ele diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Tinha pessoas que davam todos os seus bens para os pobres na igreja. Não tinha que ficar falando muito sobre a oferta. Tinha pessoas que davam os seus bens para os pobres. Ele diz assim: ainda que eu dê todos os meus bens para os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo. Tinha pessoas dispostas a morrer. Ele diz assim: se não tiver amor, isso de nada adiantará. Porque era uma igreja que tinha excelentes pregadores, uma igreja que tinha muitos dons espirituais, não faltava nenhum. Mas Paulo diz: mas tem uma matéria que vocês têm falhado: o amor. Entende agora o que ele está dizendo para a igreja de Tessalônica? Paulo não menciona dons espirituais nas duas cartas. Ele vai falar no capítulo 5 sobre não desprezar as profecias e não extinguir o espírito. É só isso que ele fala. Paulo não elogia, e é óbvio que a igreja tinha também, mas não é a matéria que Paulo quer enfatizar na igreja de Tessalônica. Talvez era uma igreja, muito provavelmente, que não tinha os dons como Corinto. Mas agora volte para cá. Mas Paulo está virando para a igreja de Tessalônica e falando o que com eles? Lá em Corinto, que é a igreja que eu estou agora escrevendo para vocês, eles têm todos os dons espirituais, mas está faltando amor. E eu estou tendo que pegar pesado com eles aqui. Agora vocês não. Vocês não têm tantos dons espirituais assim. Mas no que diz respeito a amar uns aos outros, vocês estão tirando de Deus. Tanto que eu não preciso gastar com vocês o que eu gastei com Corinto. Porque Corinto está falhando no amor. Vocês não. Vocês estão amando Deus. Vocês estão tendo esse amor fraternal uns pelos outros. Verso 10. Vocês já estão fazendo isso. Verso 10. E na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos da Macedônia. Detalhe importante. Essa era uma igreja que Paulo diz: vocês estão amando uns aos outros, e não apenas uns aos outros, mas o amor de vocês está expandindo para toda a região da Macedônia. Deixa eu te ajudar a entender isso. Conselheiro Lafayette é a maior cidade de qual região? Alto Paraupeba. A região da Macedônia é como se fosse o Alto Paraupeba aqui. Havia no mínimo 6 grandes cidades, que inclusive já tinham igrejas, fora outras pequenas cidades. Paulo está dizendo: vocês não apenas estão amando uns aos outros, mas o amor de vocês está extravasando, está transbordando para além da igreja local. Na última reunião mensal com o pastor Moisés, ele, na palavra que ele ministrou para nós, ele falou que algumas igrejas se acostumam tanto com um grupo fechado, e eles se amam tanto, isso pode acontecer no GECEL também, eles se amam tanto, que não abre espaço para entrar alguém na panelinha, e a panela já é fechada. Isso pode acontecer com o GECEL, isso pode acontecer com uma igreja local, da gente se amar tanto, e assim, Deus olha e fala: entre vocês, nota 10. Mas vocês só se amam também. É dentro das 4 paredes e vira quase uma maçonaria. Você não consegue nem ver o que está acontecendo lá dentro, porque é só entre eles. Paulo está dizendo que o amor da igreja de Tessalônica
ia para além da igreja local, porque o amor deles estava indo além e alcançando os irmãos, as pessoas de toda a região da Macedônia. Na segunda carta aos Coríntios, o amor deles vai transbordar de forma financeira. 2 Coríntios capítulo 8 e 9 é o capítulo completo que o pastor Paulo leu aqui. Vocês vão ver que Paulo começa esse capítulo na segunda carta aos Coríntios elogiando a igreja de Tessalônica, dizendo que eles estavam amando os irmãos da Judéia. Ou seja, quando Paulo escreve a segunda carta, Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses e diz: o amor de vocês está alcançando a região da Macedônia. Na segunda carta aos Coríntios, 5 anos depois, Paulo vai dizer que o amor da igreja de Tessalônica estava alcançando uma outra. Dissesse que a igreja, o amor da igreja metodista wesleyana de Conselho da Paete está alcançando não só o Alto Paraupeba, como Belo Horizonte também. Paulo está dizendo: o amor de vocês está expandindo, está alcançando irmãos de toda a região. E aí ele conclui esse verso. Verso 10, a segunda parte. Porém, irmãos, exortamos a vocês que progridam cada vez mais. O amor cristão, ele não tem uma meta fixa. Já estou tirando nota 10, então acabou, eu não preciso crescer mais. Não. O amor cristão, ele não tem uma meta fixa. Ele não tem uma meta fixa. É como já diria a Dilma, né? Quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Esse é o amor cristão. Você pode ter uma lá, estamos zerados, igual o Corinthians. Vamos colocar a meta que é amar nota 10. Chegou na nota 10, Paulo está dizendo: vocês estão tirando nota 10, mas eu exorto vocês, encorajo vocês a continuar. Talvez por isso eles alcançaram a região da Judéia. Continuem crescendo no amor. Chegou na nota 10, visem a nota 20. Chegou na nota 20, visem a nota 30. Chegou na 30, visem a 40. E não existem limites. Não tem limite, porque nos amaremos por toda a eternidade. Não há limite. E Paulo está dizendo: continuem progredindo, irmãos, no amor cristão. Nossa primeira meta é amar uns aos outros na igreja local. Mas a hora que a gente alcançar, como a igreja de Tessalônica, o elogio do Senhor ao dizer: vocês já estão se amando, que esse amor se extravase. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa denominação wesleyana é o fato de que ela é uma igreja que visiona além dessas 4 paredes. E quem já está acostumado a ouvir o pastor Jéssica também vê ele falar muito disso. Deixa eu dizer para vocês, sabe o que ele está fazendo? Ele está indo amar lá na Espanha. Porque o amor, ele não tem metas, irmãos. E uma das coisas que me chamou a atenção nessa denominação, e agora a gente vai conhecendo o bispo, o pastor Moisés, as reuniões mensais, a gente vê que é uma igreja, inclusive foi uma das coisas que o pastor Moisés falou na reunião pastoral, de que nós não podemos nos acostumar, de que é bom a gente se amar, mas nós não podemos limitar o amor entre nós, porque senão daqui a pouco a gente vira um grupo fechado. E aí a gente não celebra visitante quando chega, ou então quando chega alguém nova, não encontra espaço. O irmão El, que os irmãos conhecem da congregação, ele falou que ele não tem tido condições de ir nos cultos, ele tem visitado algumas igrejas também. E ele tem falado comigo: Lucas, eu vou falar com você, a recepção que a nossa igreja tem é diferenciada. Porque eu já fui visitar algumas igrejas em que ninguém chegou perto de mim, ninguém para dar boa noite. Deixa eu dizer, talvez você diga: não, que exemplo bobo, recepcionar a pessoa no culto. Mas, irmãos, comece assim. Porque dependendo da forma, e talvez você já não é mais visitante, mas quando você foi visitante, dependendo da forma que você chega num grupo, você percebe se o grupo está fechado ou não, você tem espaço para você. Sim ou não? Mas eu vou concluir da seguinte forma. O meu esboço está aqui, e é o mesmo de 15 dias atrás. Ele está datado aqui. Sempre que eu termino as pregações, no final aqui, como um bom aluno de homilética, quem está no seminário aí sabe, eu coloco no final aqui as aplicações. E 15 dias atrás tem a gravação no canal do YouTube, para quem quiser ouvir. Está aqui no esboço. Tinha 7 aplicações para no final eu resumir a pregação e falar com a igreja. Mas há 15 dias atrás,
Ao final da pregação, e hoje eu olho para trás e eu vejo que foi um impulso do Espírito, eu só consegui fazer uma pregação e alguns irmãos estavam lá em São Testemunho. E sabe qual foi a aplicação? Eu senti um impulso no meu coração de que, como igreja, como denominação, talvez a gente está mais parecido com Corinto do que com Tessalônica. Alguns aqui sabem melhor que eu como que Deus tem nos dado líderes nessa igreja. Pastores. Está até difícil de dar oportunidade para todo mundo. De tanto líder, pastor. Pessoas com dons, irmãos. Olha, eu vou te dizer, em poucos meses aqui na Wesleyana, eu já vi dom de línguas, de profecia, interpretação de línguas. Arrisco dizer que o Senhor tem, assim como em Corinto, nos dado todos os dons aqui. Nem todos têm capacidade de aparecer aqui de cima, e esse nem é o propósito do Senhor. Mas Deus tem nos dado. Mas eu senti um impulso do Espírito de que tem nos faltado amor. E se nos faltar amor, nós seremos parecidos com Corinto. Teremos excelentes pregadores, excelentes líderes, todos os dons espirituais em operação aqui na igreja. Mas muito em breve o Senhor terá de chamar a nossa atenção, porque faltará amor. E se o amor não regular o uso dos dons, é catástrofe na serra. Se o Senhor não regular a pregação, se o amor não regular todos aqueles que assumem o microfone, catástrofe na serra. Portanto, a única aplicação que eu fiz, e é por isso que eu pedi o pastor Jefferson para pregar aqui, porque eu senti do Espírito de que essa era uma palavra para nós como igreja, como denominação da cidade. Precisamos amar mais. Precisamos amar mais. Não esse amor sentimental, de ilusão, de que enquanto a gente está dando beijinho, está tudo combinando, enquanto o irmão ainda não pisou no meu carro, está tudo certo, essa igreja é maravilhosa. De que enquanto eu não descobri o defeito do pastor Jefferson, o defeito do pastor Lucas, o defeito do Diego, o defeito do Jefferson, o defeito do Lucas, está tudo certo. O defeito do pastor Marcos, está tudo certo. Essa igreja é maravilhosa, líderes abençoados. Mas na hora que você descobre o defeito, você descobre o calcanhar de Aquiles, então aquela paixão acaba. Deixa eu dizer, isso não é amor. Porque o amor tudo suporta, tudo espera, é paciente. Ele sofre se for preciso. Somos um bando de pecadores salvos pelo mesmo Jesus Cristo. E só seremos perfeitos na eternidade. Por isso que em uma outra carta, Paulo diz que o elo que conecta tudo é o amor. E a minha oração, os irmãos que estavam lá estão aqui hoje, vamos se lembrar. Foi repetir a oração que Paulo faz no capítulo anterior, capítulo 3. Eu vou finalizar, verso 3. Paulo orando pela igreja, verso 11, 12 e 13. Paulo diz assim: que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, prepare o nosso caminho para que possamos viver vocês. E o Senhor faça com que vocês cresçam e aumente o amor de uns para com os outros, para com todos, como também o nosso amor por vocês. Paulo, mesmo reconhecendo a grande obra que Deus estava fazendo nessa igreja, Paulo ainda assim pede ao Senhor para que o Senhor aumente o amor dessa igreja ainda mais. E essa deve ser a nossa oração. Que o nosso amor aumente cada vez mais. Que o Senhor faça uma grande obra de amor no nosso tempo. Que o nosso amor pelos outros cresça. Que o prazer de estar junto cresça. Que o prazer de estar junto não só nos cultos, mas no Gessel, nos momentos de comunhão, cresça. E não um amor sentimental que dá beijinho na hora do culto, mas um amor que serve, que arregaça as mãos. Foi depois dessa palavra que eu fiz um apelo lá no grupo, quem mais atento vai se lembrar, em que eu convoquei os solteiros e os namorados para servir os casais, cuidando das crianças. E ontem estava apenas eu e o Ian aqui olhando as crianças. E ninguém que, olha, posso ir, não vou poder por motivo tal. São exemplos, irmãos, que a gente poderia multiplicar aqui, mas o tempo já se esgotou. Deus quer que nós amemos com outros, com amor de verdade. E não um amor recíproco. Eu não amo você na medida que você me ama. Eu não amo você
esperando para receber o mesmo amor em troca. Porque se eu espero você me amar para depois eu te amar, se você está falhando no amor, eu também vou falhar. Ou se eu amo você esperando receber a mesma medida de amor de você, se você não me devolver na mesma moeda, eu vou dizer o quê? Vou parar de te amar, você não está me amando na mesma medida? O amor cristão não é recíproco, não é na mesma moeda, não é na mesma quantidade. É por isso que Jesus diz: amem uns aos outros como eu os amo. Sabe qual é o espelho do amor cristão? Não é o amor que você recebe do irmão que espera receber, mas é o amor que nós recebemos de Jesus. E como foi o amor de Jesus por nós? Que veio e deixou a sua glória nos céus e veio aqui na terra. Ele se desviou da sua glória e habitou entre nós. Sofreu o que nós sofremos. Foi traído, foi açoitado, foi acusado falsamente, foi condenado injustamente e foi até a morte e morte de cruz. Tudo isso por quê, irmãos? Por amor a mim e a você. Eu recebo de Jesus o amor e eu dou para você. É por isso que, se você entender isso, o seu amor para com o irmão do seu lado vai ser inesgotável. Porque o amor que Jesus tem por você é inesgotável. Foi um amor sacrificial, foi um amor de entrega, foi um amor desconfortável. Jesus, e Ele atua. Pelo contrário, Ele está trabalhando em nós para nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. E é assim que devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou e continua nos amando. Vamos orar? Fique de pé. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor que faça isso na vida da nossa igreja. E eu quero, como de costume, desafiar você a vir aqui na frente. Não vou fazer um apelo para você aceitar Jesus essa noite. O meu apelo para você é: se você entende diante do Senhor e dessa palavra que precisa crescer no amor, vem aqui na frente, dê um passo ousado e vem aqui, porque aqui na frente nós vamos orar juntos, pedindo ao Senhor para que nos ensine a amar cada vez mais, para que o Senhor nos ensine a amar como Ele nos amou, de forma desconfortável, amando até mesmo quando nós falhamos, quando nós pisamos no calo um do outro,